Hoje eu gostaria de falar com você sobre o valor da palavra, mas não só a palavra de Deus, o valor da sua palavra, o valor da minha palavra. É possível que todos vocês já tenham dito alguma coisa da qual tenham se arrependido e depois dizem: eu não devia ter falado assim, eu não devia ter falado isso. Como vou fazer para consertar isso? Então deixe-me fazer uma pergunta. De tudo que você já falou, quanto por cento você acha que era verdadeiro, que era útil para a edificação e que era necessário? Nós precisamos levar em conta tudo aquilo que falamos, a quem falamos e como falamos, sempre. Quantos empregos já foram perdidos por causa do mau uso da palavra? Quantas amizades foram rompidas por causa do mau uso da palavra? Quantos namoros já terminaram porque as pessoas disseram coisas que não deviam? Quantos casamentos já chegaram ao final por causa do mau uso da palavra? Quão edificante pode ser a palavra? Isso me impressiona. Mas também quão destrutiva pode ser a palavra quando é mal empregada, quando é mal usada. Saber vestir as nossas ideias com palavras adequadas é grande sabedoria para a vida. E a palavra, na sua essência, é a pessoa. A palavra é a essência da pessoa. E por essa razão nós podemos dizer que a palavra de Deus é Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele se identifica como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra de Deus. E por esse motivo, sem nenhuma dúvida, podemos dizer que a palavra de Deus é Deus. Que a sua palavra é você. Não só a sua palavra representa você, mas a sua palavra é você. Com relação a isso, há alguns textos bíblicos que eu queria ler para você. Um deles, no livro de Provérbios, capítulo 25, no verso 11, nos ensina que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Coisa bonita, um enfeite adequado. Maçãs de ouro em salva de prata. Assim é a sua palavra. Ela pode ser edificante assim. No livro ainda de Provérbios, no capítulo 15, no verso 23, nós lemos assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Vamos refletir alguns minutos sobre o valor da sua palavra. Quão edificante ela pode ser, quão agradável e boa ela pode ser, mas também, por outro lado, quão destrutiva ela pode ser. Ela tem um potencial de construir ou de destruir inimaginável. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, no verso de número 2, nós lemos assim: não te precipites com a tua boca, e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. No texto de Tiago, no capítulo 1, no verso 19, nós lemos assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É muito importante. E é considerado sábio aquele que contém a sua língua, aquele que não fala pelos cotovelos, como nós
brincamos, aquele que sabe o momento certo de dizer e aquele que fala o que ele sabe que deve falar, aquele que pensa antes de falar, pois ele tem ouvido para ouvir, ele deve ser pronto para ouvir, e ele deve ser tardio para se irar, mas deve ser tardio também para falar. E então, em Tiago, ainda no capítulo 3, nos versos 8 a 11, nós lemos assim: a língua nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Bem, o ensinamento da palavra de Deus é muito rico quanto a isso para nós todos. Mas não resta dúvida que para todos nós é admirável a pessoa que sabe ouvir e só depois de pensar demoradamente responder. As nossas respostas precipitadas comumente induzem a erros que chamam outros erros, porque não queremos voltar atrás, não queremos nos desculpar. Então um abismo acaba chamando outro abismo. E a Bíblia chega a dizer o seguinte, que se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Eu busco muito isso, tomar cuidado com as minhas palavras, vigiar as minhas palavras, colocar um guarda na minha boca para vigiar as minhas palavras e falar com prudência, falar segundo o ensinamento da palavra de Deus, falar segundo a vontade do Pai. Portanto, falar com sabedoria. No livro de Eclesiastes, no capítulo 8, no verso de número 5, nós lemos assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Isso é tudo que eu queria saber na vida. Quando fazer as coisas, quando falar as coisas, como fazer as coisas e como falar as coisas. Duas palavrinhas, quando e como. Se você souber isso, essas duas palavrinhas, você é uma pessoa diferenciada no mundo e é tido como varão perfeito, quando e como. Três coisas muito importantes que eu quero deixar para você em nossa conversa. E você deve decidir sobre elas. O que falar? Como falar as coisas? E quando falar as coisas? O que falar? Como falar? E quando falar? São coisas pequenas, são tarefas pequenas. Mas se você executá-las, você será tido aos olhos de Deus como um varão perfeito. Quando fazer? Como fazer? Quando falar? Como falar? Quando e como? Duas coisas importantes. E quero deixar um bom crivo, uma peneira, para você escolher o que vai dizer ou o que não vai dizer. Tá? O que você vai dizer é verdadeiro, é o primeiro crivo. O segundo, o que você vai dizer é útil, edifica, é o segundo crivo para você dizer. E terceiro, o que você vai dizer é necessário? Se isso, a sua palavra, passar por esses três crivos, essas três peneiras, sua palavra deve ser dita. Sua palavra edificará e sua palavra será sabedoria
vinda de Deus. Vestir os nossos sentimentos de palavras adequadas é grande sabedoria vinda da palavra de Deus para a nossa vida. E Deus ensine você a falar as coisas certas, às pessoas certas, no momento certo. Sua palavra pode ser a salvação para as pessoas, mas a sua palavra pode trazer ira, pode trazer revolta, sentimento de vingança e assim por diante. Deus use você como uma fonte de água doce, que produza só coisa boa e que de você saiam sentimentos revestidos de boas palavras, apresentáveis diante do mundo e diante dos homens. Amém.